Monster de Naoki Urasawa, que é o mesmo criador do mangá de Pluto, da história de Pluto, vai receber uma adaptação. Ele vai ser licenciado, na verdade, aqui pela Panini, e nós vamos ter o mangá em formato Kanzenban. Para você que não sabe o que significa o Kanzenban, é um formato um pouquinho diferente dos outros. Ele é um pouquinho maior e ele é considerado como uma edição de luxo. Então ele tem um papel de alta qualidade, vários pontos ali mais detalhistas, que tem um aperfeiçoamento melhor do que os demais mangás e que vem com um preço absurdo que a gente não consegue pagar. E esse mangá é simplesmente incrível e vale muito a pena a gente acompanhar a história desse mangá, e eu queria trazer para vocês as primeiras impressões de Monster. Nessa história, nós acompanhamos a vida do Dr. Tenma, que é um médico não formado. Aparentemente ele é um universitário, que ele é japonês, mas ele mora na Europa, mais especificamente na Alemanha. E ele começou estudando porque ele gostava de medicina e tudo mais, e através de um artigo científico ou alguma coisa do tipo, que ele leu de um determinado doutor de um hospital renomado lá da Alemanha, ele conseguiu chegar até esse presidente geral do hospital, e ele conseguiu uma vaga lá, até que esse presidente conseguiu fazer com que ele chegasse ao mais alto nível para a idade dele. Então ele conseguiu construir uma carreira bastante sólida através dos esforços dele. Mas ele tem um diferencial: ele não é qualquer médico, ele é um dos melhores, se não o melhor médico jovem do hospital. Então todas as cirurgias mais complicadas, os pacientes também gostam dele. As cirurgias que têm uma tendência a ter um certo grau de probabilidade da falha, ele é chamado, porque assim não tem essa probabilidade de falha, porque ele consegue trabalhar, ele tem umas mãos hábeis e ele é muito inteligente. Então ele consegue essa fama de o doutor mais inteligente e jovem do hospital por conta dos seus dotes de medicina. E aí um ponto interessante é o vínculo político que o hospital tem. E isso é uma coisa que assim, eles comentam na história, comentam como se fosse algo normal. E eu acho que as coisas não são assim que funcionam. Pelo menos eu acho que não, porque na história o hospital ele tem um vínculo não somente com a política, mas com a imprensa. Então nem todas as coisas ali são como devem ser. Por exemplo, que é um ponto que é comentado várias vezes, eu acho que eu ainda vou falar um pouquinho disso nesse vídeo, nem todas as vidas são iguais. O valor de uma vida não é a mesma para qualquer um. Então tem muito essa segmentação e essa segregação, sabe? De que existem pessoas mais importantes que outras. Nem todas devem ser dado o devido valor como um todo, sabe? Você deve priorizar a vida de algumas pessoas em detrimento de outras. E tudo isso por questões políticas e de renome na praça. O hospital tem que estar no jornal, a imprensa tem que estar por cima, nós temos que ser bem falados, e isso só vem de acordo com pesquisas acadêmicas, e nós temos sempre que zelar pelo acadêmico primeiro, antes de salvar vidas. Isso é uma coisa comentada praticamente a todo momento pelo diretor-geral, que foi aquele que concedeu a vaga para ele. E esse cara é totalmente arrogante, ele tem uma ideia deturpada do hospital e também de salvar vidas, e o Dr. Tenma, ele acaba seguindo esses mesmos passos, até que algumas coisas começam a acontecer. Em um determinado dia, aconteceu que o Dr. Tenma ficou meio que dividido, porque o prefeito da cidade tinha sofrido um acidente, e ao mesmo tempo uma criança também tinha sofrido um acidente. Mas quem chegou primeiro foi a criança. Então o Dr. Tenma estava indo de encontro à criança para realizar a cirurgia. Só que neste meio tempo, o vice-diretor, alguma coisa do tipo do hospital, chegou nele dizendo que o diretor tinha ligado para ele esquecer qualquer coisa e atender o prefeito. E lembra que eu comentei com vocês que a vida de todo mundo não é igual, o valor não é para todo mundo, existe uma prioridade. Teve essa questão e nesse momento ele se viu dividido entre a razão e ter o seu emprego, né, ali estabilizado. E a moral do Dr. Tenma falou mais alto, tanto que ele decidiu optar pela cirurgia na criança, e ele conseguiu salvar a vida da criança, mas infelizmente o prefeito acabou morrendo. E isso acabou
totalmente com a carreira profissional dele e também com algumas áreas da vida dele. Por quê? Quando o diretor-geral descobriu que ele tinha feito isso, ele foi taxado como arrogante, porque só porque você se acha o melhor, só porque você é o melhor aqui do hospital, não te dá o direito de fazer o que você bem entender, sendo que desde o início ele estava certo em fazer as coisas. Mas as pessoas não enxergavam assim, principalmente o diretor-geral, tanto que tirou ele era chefe, neurocirurgião, alguma coisa do tipo, destituiu este cargo dele, ele passou a ser um mero médico, onde ninguém dava valor, ele fazia algumas coisinhas ali, ou aqui, acolá, mas ele perdeu totalmente aquele prestígio que ele tinha como médico. O próprio diretor-geral, em uma festa, falou com ele e disse que aquela atitude dele tinha colocado toda a carreira dele por água abaixo. Então naquele momento a gente sente uma certa raiva, pelo menos eu senti uma certa raiva, não só pelo diretor-geral, mas por algumas coisas que também acontecem posteriormente. Depois que ele descobriu que ele perdeu o cargo dele como chefe lá no hospital, a noiva dele, a Eva, termina o relacionamento com ele porque ele foi um tolo, na opinião dela. Então o cara perdeu o prestígio no hospital, perdeu o cargo de chefe e também perdeu a mulher. Ele tinha tudo pra ser um cara arruinado, né? Na verdade ele já estava arruinado, né? A vida dele tinha acabado, mas não foi exatamente isso que aconteceu. A morte do prefeito foi uma coisa ruim, mas o fato dele ter salvado aquela vida, dele ter usado o senso de justiça dele como um médico, abriu os olhos dele, porque ele é um médico, ele tá ali para salvar vidas, não importa quem seja, ele deve salvar a vida daquela pessoa. E depois que essa situação aconteceu, foi ruim, foi trágico, sim, mas ele aprendeu e mesmo assim, no fundo, ele se sentia realizado, porque ele fez aquilo que ele achava ser certo. E olha só o que aconteceu depois. Dois médicos começaram a insultá-lo, a falar mal dele ou tratar ele com desdém depois de todo o ocorrido. Por quê? Por ordem do diretor-geral que tinha destituído o cargo dele e tudo mais. Tanto que o garoto que ele salvou, ele foi tirado, a supervisão do garoto era dele, mas mandaram tirar porque não queria que ele tivesse nenhuma participação ou um lugar que ele pudesse estar no holofote. Então tiraram ele. Mas olha só o que aconteceu. Misteriosamente, esse diretor-geral e esses dois médicos acabaram sendo assassinados. Pelo menos essa é a ideia que estava se tendo, que era uma série de assassinatos. E eles foram mortos por uma espécie de veneno que estava alojado dentro de um doce, que os três comeram e, sei lá, morreram ao mesmo tempo. E ninguém sabe o porquê disso ter acontecido. E o mais interessante tá no que acontece depois. Como eles morrem, a gestão muda. E depois que a gestão mudou, ele foi consagrado, né, o novo chefe do departamento de cirurgias. Então ele estava numa posição, ele conseguiu uma posição maior do que a que ele estava anteriormente, até o momento em que ele começa a falar: meu Deus, que vida, o que está acontecendo? O prefeito morre, o diretor morre, eu salvo a vida de uma criança, outros problemas vêm acontecendo e eu recebo essa posição, meu Deus, que vida! E depois que isso acontece, a gente tem uma breve apresentação do que pode ser um dos maiores mistérios deste mangá. Que o garoto que ele salvou, ele tem uma irmã, é a irmã gêmea dele. O que aconteceu com esse garoto? Os pais foram mortos, foram assassinados, e ele tomou um tiro na cabeça, que foi o Dr. Tenman que salvou a vida dele. Mas a irmã vivia numa psicose depois desse incidente, talvez como um trauma, e ela ficava balbuciando o tempo todo: mate, mate, mate. E aí a vida desse garoto que ele salvou, que é irmão gêmeo dessa menina, que são filhos dos caras que foram assassinados, segundo a polícia, todos esses casos estavam relacionados entre si, chegavam ao único objetivo que eles estão pesquisando, que estão apurando, investigando para saber que objetivo é esse. Mas quem são esses dois irmãos afinal? Por que mataram os pais deles? Por que a garota fica balbuciando mate o tempo todo? E por que mataram as pessoas que tinham cargo alto dentro do hospital? E esta é a maior incógnita do mangá, a história gira em torno desses acontecimentos e nós precisamos ler para saber o que acontece. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu enviar. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante, ajuda no engajamento. Aqui na descrição tem o link para você poder participar do sorteio e seguir o nosso perfil lá no Instagram, beleza? Conto muito com o apoio de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.